uma confissão pública de que o objetivo é restringir as ações do Supremo Tribunal Federal. O que garante o equilíbrio é o sistema de pesos e contrafreios. Para que a gente tenha esse equilíbrio, um poder não pode ser superior ao outro. Então, volto a dizer, o que se quer aqui com essas medidas inconstitucionais é dar ao Legislativo um poder superior para desequilibrar o sistema de freios e contrapesos, e aí nós temos sim, efetivamente, a tentativa de uma ditadura do Legislativo. E olha que eu sou defensor do Legislativo, faço parte dele com muito orgulho, mas o Legislativo não pode tudo. Se o Supremo Tribunal, se o Judiciário não pode tudo, nem o Legislativo. Outra coisa importante a dizer, quando se pretende ampliar de forma genérica esta lista, onde cabe tudo, a lista que o projeto de lei propõe, ela vai, na prática, inibir as ações da Suprema Corte do nosso país. Vai reduzir poder, como disse o deputado Gilson Marques, e vai, na prática, ser um ataque ao Supremo Tribunal Federal e uma ameaça à democracia. Quem perde uma aprovação dessas matérias concatenadas, você que está nos ouvindo em casa, porque nós estamos aqui desde as 10 da manhã, já são 18 horas e 32 minutos, portanto, nós estamos há mais de 8 horas discutindo matérias que têm um único alvo, a Suprema Corte do nosso país. Por isso, eu acolho aqui a proposta do deputado Chico Alencar. Hoje é o dia da vingança ou da revanche, como preferirem. Ou da vingança ou da revanche. Como preferirem, porque na prática é uma tentativa de silenciar um poder constituído que é o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. A Comissão de Constituição e Justiça, dominada por golpistas do 8 de janeiro, cometeu erro que custará caro a esses parlamentares ao atacar ilegalmente e inconstitucionalmente o Supremo Tribunal Federal. A CCJ da Câmara deu aval a propostas que limitam poderes de ministros do STF e autorizam o Congresso a suspender decisões do tribunal. O que ocorre é que o Supremo Tribunal Federal, como o próprio nome indica, é o guardião não dos poderes de 11 pessoas, mas da Constituição, da interpretação da lei magna brasileira. Os ministros são intérpretes da Constituição, portanto é inconstitucional que se estabeleça que o Congresso seja revisor das decisões do STF. Mas esses parlamentares querem se vingar de Alexandre de Moraes pela punição contra os golpistas do 8 de janeiro e pela ameaça de prender Bolsonaro, além de estar processando vários deputados que estão por trás dessa decisão espúria. Mas não é só por isso. A Câmara estica a corda antes da reunião sobre emendas parlamentares que tiram dinheiro deles. Ou seja, os deputados querem chantagear o Supremo também. Além disso, em entrevista, o senador Flávio Bolsonaro defendeu impeachment contra maluquices do ministro Alexandre de Moraes e diz que a própria legislatura, na próxima legislatura da extrema-direita, ela terá 54 dos 81 senadores para derrubar Moraes, o que também é ilegal e é inconstitucional. Suspender decisões do Judiciário no Legislativo e derrubar ministros como retaliação
é inconstitucional, dizem especialistas. Além disso, os próprios ministros do STF veem ilegalidades no pacote patrocinado pelo Centrão e por bolsonaristas na Câmara e afirmam que tudo isso será derrubado se chegar ao Judiciário. Porém, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem plano de acelerar o pacote anti-STF. Líderes apostam que Arthur Lira não comprará uma nova briga com o Supremo com o pacotão anti-STF às vésperas de deixar a presidência. Até porque o Lira sabe que, em seguida, ele vai ter que dar muitas respostas lá no Supremo. Mas se isso acontecer, esses deputados podem se arrepender. Até rimou. Isso porque deputados que assinam o impeachment de Alexandre de Moraes estão na mira do ministro, os que assinam impeachment e muitos dos que estão por trás dessa patranha que foi aprovada nesta semana na CCJ. Todos os deputados que estão na mira de Alexandre de Moraes são do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. São eles: Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro, André Fernandes, do Ceará, Bia Kicis, do Distrito Federal, Carla Zambelli, de São Paulo, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, Eliezer Girão, do Rio Grande do Norte, Felipe Barros, do Paraná, Júnior Amaral, de Minas Gerais, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, de São Paulo, Marcos Feliciano, de São Paulo, Silvia Uayampi, do Amapá, e Zé Trovão, de Santa Catarina. E se eles estão querendo se vingar dessa forma no STF, o STF não vai apenas se vingar, porque a gente só se vinga de algo que conseguiram fazer contra a gente e eles não vão conseguir fazer nada contra o STF. Mas eles vão retaliar a tentativa de ataque, uma tentativa que não vai dar certo, mas vai piorar bastante a situação dessa gente, porque acrescenta outra tentativa de golpe além do 8 de janeiro, um golpe contra o Poder Judiciário brasileiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Muito bem, a CCJ da Câmara deu aval a propostas que limitam poderes de ministros e autorizaram o Congresso a suspender decisões do STF. Uma maluquice que não encontra paralelo em nenhuma democracia do mundo. Não existe um país democrático, Estados Unidos, a Europa Ocidental inteira, Japão, Austrália, seja onde você quiser, em todos os continentes, países democráticos não emasculam o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está acima dos outros poderes na questão de dizer o que é constitucional e o que não é constitucional, e o que pode no país e o que não pode no país. Não se pode votar leis contra o Supremo. Isso está na Constituição brasileira. O Congresso não tem poderes para legislar sobre o Supremo. As mudanças têm que partir do próprio Judiciário. Mas vamos em frente. O fato aqui é que a Miriam Leitão, ela dividiu em 3 questões a razão pela qual essa propositura da CCJ é ilegal. E são elas. O primeiro é que o Supremo, como o próprio nome indica, é o guardião não dos poderes, mas da Constituição. E por isso você não pode mudar as leis para barrar a decisão do Supremo, as decisões do Supremo. O segundo ponto é a limitação das decisões monocráticas, uma medida que pode acabar se voltando contra os próprios parlamentares, porque sempre vai se precisar de urgência em decisões da justiça. E se você proíbe decisão monocrática, se você obriga que todos os ministros tenham que votar qualquer coisa para que vire uma medida judicial, se houver um caso urgente, não vai poder ser resolvido, inclusive casos que interessam a todos nós, de direita, de esquerda, de centro, muito pelo contrário.
E por fim, a terceira questão é a proposta que aumenta os caminhos para as possibilidades de impeachment de ministros da corte. Esse ponto é por vingança. Os direitistas querem se vingar de Alexandre de Moraes pela punição aos golpistas do 8 de janeiro. Simples assim. Isso é ilegal também. A Damares, inclusive, protocola mais uma PEC mirando ministros do STF. Ela aproveitou a onda STF no Congresso e protocolou PEC para tratar de reclamações contra ministros da Corte. A Damares aproveitou essa onda e protocolou essa PEC para criar regras sobre reclamações disciplinares contra ministros do Supremo que hoje não se enquadram nos crimes de responsabilidade julgados pelo Senado. Na proposta, Damares diz que os ministros estariam imunes a qualquer tipo de controle e é tudo vingança e tentativa de intimidação que não passa. Bolsonaristas críticos de Moraes fizeram campanha no X durante o bloqueio. São mais bolsonaristas que vão para a cesta de parlamentares que vão virar alvo do Supremo por conta do que estão fazendo. Aí não é vingança, é tratativa de fazer cumprir a lei e também de responsabilizar criminalmente quem está tentando outro golpe contra a República. Você tem dois deles aqui, que andaram usando o Twitter ilegalmente. E muitos outros virão. Na direita em alta no pós-eleição, sucessão de Lira e apoio de governistas, a agenda anti-STF avançou na Câmara por conta de uma sucessão de fatores. Após o bom resultado eleitoral de forças de direita no pleito municipal, a Câmara fez esse gesto político e fortaleceu pautas de apoiadores de Bolsonaro, com o objetivo de reduzir o poder do Supremo. Aprovou o chamado pacote anti-STF, e a ofensiva contou inclusive com partidos da base de apoio de Lula. Essa gente vai se dar mal. O pacote contra o STF ocorreu porque a Câmara sabe que vai haver uma reunião sobre emendas. Vamos entender aqui, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou essas propostas contra o STF, porque o Flávio Dino do STF vai discutir as emendas parlamentares que dão dinheiro do Tesouro para os parlamentares usarem nas suas bases. E antes de o ministro do STF, Flávio Dino, tomar a decisão, o governo era obrigado a entregar uma parte do orçamento para esses bandidos, e eles usavam como queria, para fazer obra na própria fazenda, para comprar votos, faziam o que queriam com as emendas e não diziam o que iam fazer com as emendas, nem quem tinha recebido, pasme. E o STF acabou com essa loucura, e essa é a razão deles estarem aprovando essa medida para intimidar os ministros do Supremo. Veja o nível de criminalidade dessa gente. Mas vamos em frente. O pacote STF no Congresso avançou sobre a separação dos poderes. A possibilidade de suspender decisões do Judiciário no Legislativo é inconstitucional, dizem todos os juristas, todos. Você não vai encontrar um jurista, só se for algum bolsonarista bêbado, tem que estar bêbado além de ser bolsonarista, para dizer que o poder legislativo pode revogar decisões do judiciário. Mas nem na Coreia do Norte tem isso. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro ainda ameaça eleger 54 senadores para derrubar o Alexandre de Moraes. Você imagina uma coisa dessas? O projeto dessa gente para o país é derrubar o Alexandre de Moraes. Tem fome, tem miséria, tem violência, tem problema na saúde, tem problema na habitação, tem problema na educação, mas o que esse vagabundo quer é derrubar o Alexandre de Moraes. Vamos em frente. Barroso reage à ofensiva do Congresso. Não se mexe em instituições. É simples assim. Essa frase resume tudo, minha amiga, meu amigo. Mas vamos em frente. Ministros do STF veem ilegalidades em pacote patrocinado
por Centrão e bolsonaristas na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na quarta-feira 2 PECs e 2 projetos de lei limitando poderes e ampliando o leque de ações de magistrados passíveis de impeachment. Os ministros do Supremo demonstram nesta quarta-feira contrariedade com o avanço disso e dizem que o pacote é ilegal. Basicamente é ilegal. As propostas visam limitar os poderes do Supremo. Os magistrados dizem em conversas reservadas que a PEC que restringe as decisões monocráticas, por exemplo, viola a Constituição por limitar o acesso dos cidadãos à justiça, uma vez que muitos pleitos judiciais são atendidos via decisões judiciais. Decisões individuais, argumentam os ministros, ainda seriam importantes para acelerar processos. E os ministros do STF já avisaram que o pacote contra a corte é inconstitucional e vai ser derrubado se realmente chegar ao judiciário. Ou seja, alguém vai fazer uma petição ao Supremo Tribunal Federal questionando essa medida que está sendo aprovada na Câmara dos Deputados, que eles estão tentando aprovar pelo menos. Eu acredito que o Arthur Lira não vai ser louco de colocar isso em pauta, mas se ele fizer isso, vai chegar aqui, sabe o que vai acontecer? Eles vão simplesmente dizer que é inconstitucional, que não vale, e por 11-0, eu digo para você, até os bolsonaristas vão votar contra, por 11-0 vai cair. É simples assim. Há outras possibilidades deles aprovarem, deixar o estrago de não ter decisões monocráticas ser feito, mas com isso muito inocente iria pagar pelos culpados. Porque aí o judiciário fica paralisado, paralisa o país, não é? Se não tiver decisão monocrática. Então vamos em frente. O Lira não tem plano de acelerar o pacote anti-STF. O fato é esse: o presidente da Câmara não pretende, por enquanto, acelerar a tramitação dos projetos que limitam a atuação do Supremo. E essas gracinhas aí de por enquanto, que são também uma ameaça, tudo isso vai ter seu preço. E ele devia tomar muito cuidado com as declarações que são dadas em nome dele, ou se ele deu, porque a sua batata está assando. Ele deixa de ser presidente da Câmara no comecinho, em fevereiro de 2025. A previsão dos líderes sobre o futuro do pacotão anti-STF é que o Lira não vai fazer nada. Líderes apostam que Lira não comprará uma nova briga com o Supremo com o pacotão anti-STF às vésperas de deixar a presidência da casa. E eu também acho, como eu disse para você. Deputados, só que é o seguinte, pessoal, essa gente está brincando com o fogo. Por quê? Deputados que assinam impeachment de Alexandre de Moraes estão na mira do Xandão, na mira. E vamos direto ao ponto. Olha, vamos ver quem são os deputados investigados pelo STF que assinam o impeachment do Alexandre de Moraes. Os deputados investigados com relação aos atos democráticos são André Fernandes, Carlos Jordi, Eliezer Girão, Silvia Weyampi, Zé Trovão. Mas, na verdade, a lista é um pouco maior. A lista é um pouco maior, como eu já tinha passado para você. Eu não estou localizando aqui, mas é uma lista um pouco maior que essa. Você tem aqui, ó. Aqui está a lista completa. Vamos lá: Alexandre Ramagem, André Fernandes, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Eliezer Girão, Felipe Barros, Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marco Feliciano, Silvia Weyampi e Zé Trovão. E então, minha amiga, meu amigo, o que se deve esperar desse processo é que, na verdade, eu chego a torcer para que eles consigam aprovar isso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque já foi aprovado no Senado, mas teve modificações, deve talvez voltar do Senado para uma próxima revisão, se for colocado em votação, porque aí o STF ia fazer o que precisa, primeiro contra esses deputados que eu citei e alguns senadores que eu não citei.
e depois simplesmente anular e mostrar que não se pode desrespeitar a Constituição só para fazer picuinha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.